O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma das recompensas é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Oi, gente, aqui é a Mabê, estamos em mais um episódio de Caso Bizarro para vocês. Aí os casos bizarros com os ouvintes. Vocês estão sempre perguntando como que faz? Eu quero enviar um caso bizarro, Mabê. Vou te mandar aqui pela DM. Pelo amor de Deus, gente, não mandem pela DM. Mandem por e-mail, contato@modusoperandipodcast.com. A gente recebe de todo mundo, vai guardando. Então, assim, se você mandou já faz um tempo, a gente ainda não abriu, não viu, relaxa que ainda vai aparecer em algum momento. Mas pode continuar mandando também. Fique à vontade. E quem é nosso apoiador pode enviar um caso bizarro em áudio também, no formato áudio. E eu vou colocar o link aqui na descrição para quem quiser apoiar. E é isso, gente. Comprem o livro. Nosso livro já chegou aí, vocês já estão sabendo. Modus Operandi, Guia de True Crime. E agora bora que eu vou apresentar aqui. Hoje eu estou com um convidado muito especial que vocês pediram muito, tá? A gente demorou para conseguir porque ambos estavam com as agendas muito lotadas na Bienal, assim, uma coisa chique. Então eu tô aqui com o Paulo Hatz, é isso mesmo, Paulo Hatz. Oi, gente, tudo bem? Tô um pouco intenso, porque Mabê me chamou pro Casos Bizarros e, assim, essas coisas de fantasma, eu já fico logo... Na verdade, não que eu leve muito a sério, tá? Porque eu rio mais do que levo a sério. Mas eu já fico mais tenso do que com serial killer, então... Não, e é muito lá. louco, porque toda vez que a gente tá gravando um caso bizarro, acontece alguma coisa. Você viu que deu um negócio na minha luz aqui agora? Não sei se você reparou. Sim, eu vi. E eu tô sozinho aqui no escritório. É um prédio comercial, então, ou seja, não tem mais ninguém no prédio. E já são, tipo, 8 da noite, então eu tô bem tenso. Você tá pedindo um pouco, assim, mas tudo bem. Conta um pouquinho quem você é, conta aí pra galera, como faz pra te achar. Então, bom, gente, eu tenho um canal no YouTube. Na verdade, eu tô em todos os lugares, tá? É aquele, faço tudo que dá pra fazer. Mas chama Livraria em Casa, em todas as redes. Eu falo sobre livros na internet desde 2015. E aí, desde a pandemia, o meu canal cresceu bastante. Nunca participei de nenhum podcast. Na verdade, participei de um podcast pequeno, mas esse é o meu grande podcast, é a minha grande estreia, tá? Então, tô muito animado. Mas, enfim, tô em todos os lugares, tá? TikTok, Twitter, Instagram, Telegram também tô em todos os lugares, gente. Show, galera. Podem procurar ele em qualquer lugar. Vou começar, então, com um caso que se chama O Espírito Faxineiro. É um sonho, né? Acho que é um sonho de toda pessoa. Você chegar na sua casa e o espírito ter fascinado tudo, assim. Ai, quem me dera, eu acho. Não sei, cuidado com as coisas que você deseja. Olá, meu nome é Sabrina, sou de Jaraguá, São Paulo e vim contar o meu caso bizarro. Aconteceu quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Morava num apartamento na Bela Vista, no centro de São Paulo, com a minha mãe, pai e irmão mais novo. E o apartamento ficava ao lado de um centro espírita. Até aí, tudo bem. Amei poder dizer isso. Risos. Adoro. Um dia eu e minha mãe estávamos prontas para sair do apartamento. As luzes já estavam todas apagadas, ficando ligada apenas a luz do corredor que dava para a porta. Porém, no chão, perto da porta, tinha uma sujeira, tipo pó acumulado. Então minha mãe pediu para eu pegar a pá e a vassoura que estava na lavanderia. Como eu conhecia bem os cômodos da casa, não liguei nenhuma luz e fui na direção da lavanderia, que era bem pequena. Mas eu não estava conseguindo encontrar a pá e a vassoura. De repente, uma figura extremamente alta, com os olhos brancos brilhantes e um sorriso assustador, esticou o braço e deu na minha mão a pá e a vassoura. Eu congelei quando Era vi. minha avó. E quando finalmente recobrei o controle do meu corpo, saí correndo com a pá e a vassoura na mão, entreguei para minha mãe, ela limpou e eu não falei nada sobre o que vi. Gente,
Ah, gente, não. Olha isso. Ela pegou de uma pessoa que ela não conhece dentro da casa dela. E aí ela, tipo, tá bom, beleza, vou aqui limpar a casa. Não, ela assim, agir normal, como se não tivesse acontecido o que aconteceu. Bem plena atriz da Globo. Amo, gente, com certeza. Eu faria a mesma coisa. Anos depois, em uma roda da família, estávamos comentando sobre filmes de terror e histórias que já passamos. E foi quando eu contei essa história pra minha mãe pela primeira vez. Ela não se lembrava de nada do dia e me questiono se foi um pesadelo ou se foi real. Só sei que na época e até hoje, sempre que eu lembro, é muito vívida a imagem dessa coisa. E ela traz aqui também, extra, uma outra informação. No mesmo apartamento, depois que eu contei essa história, a minha mãe contou que via direto o rosto enorme, mas só o rosto de um velho na sala. Era como se fosse um flash. O rosto aparecia do nada e sumia bem rápido. E a minha mãe associa essas coisas que aconteceram ao centro espírito do lado. Vai entender. Amo vocês e o trabalho incrível que vocês... Gente, mas eu acho que o espírito escapou durante um... Durante uma sessão, ele foi lá limpar a casa dela. Mas não, e ele ainda escapou com a vassoura, né? Do tipo, ele era uma bruxa, era alguma coisa. Mas assim, o que eu acho também que a gente tem que levar em consideração é uma pessoa ela tinha 4 a 5 anos de idade. Sim. Quando a gente tem essa idade, a gente é um pouco... Por exemplo, eu tenho uma memória da minha infância de que eu quase fui atropelado e a Kombi parou bem na minha cara, mas tem uma cena igual em o filme lá do menino que se perdeu lá, o menino que fica... Como é que é o nome? Menino que se perdeu. Goonies. Não, o menino que ficou sozinho em casa. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Tem uma cena exatamente igual. E aí eu fico naquela do tipo, será que realmente era a minha memória? Ou eu vi o filme e coloquei aquela memória na minha cabeça como se fosse minha, sabe? Então, não sei. Tem essa questão que a gente tem que colocar em consideração, com certeza. Mas tem a questão também que com 4 anos você tá aberto. Você tá aberto pro mundo. Tem entendeu? Isso. E aí, e o pior, essa cabeça que ela via lá na sala, foi a mãe dela que via. Então não tem a desculpa dos 4 anos. Entendeu? Gente, a pessoa também viu uma cabeça na sala. Eu não sei... Eu nunca vi nada dentro da minha casa tão claro, né? Você de vez em quando vê um vulto de boa ali, Normal. Uma coisa assim, nada demais. Eu nunca tinha visto nada assim tão grande, então eu não sei se eu conseguiria continuar morando numa casa que eu vejo uma cabeça... E assim, não é eu vi uma cabeça, eu via uma cabeça com frequência, né? Gente, pelo amor de Deus, se eu ver uma cabeça na sala da minha casa, eu nunca mais vou voltar pra lá. Eu sempre falo, gente, peguem essas coisas, coloca numa mala e foge pra Paris. Sabe? É que nem a Leona Vingativa. Pra mim é isso. É colocar minhas coisas numa mala, chamar um táxi e ir pra Paris. Não tem outra solução. E eu vou te falar que normalmente na minha casa, quando eu ouço alguma coisa de madrugada, sei lá, um barulho estranho, em geral, eu já vou fazendo muito barulho pro espírito ir embora, entendeu? Tipo, já vou chegar, já vai embora, que eu não quero ver nada, sabe? Você acha que ele vai assustar? Eu acho que ele vai se esconder, sei lá, ele vai fugir, vai embora. Ele vai pensar assim, não, melhor eu sair daqui, sei lá. Autoestima de achar que ele vai ter medo de você. Não, eu vou super. Uma vez eu não sabia se era rato ou se era espírito, meu filho. Eu fui fazendo barulho do mesmo jeito. Falei, os dois vão ter medo, algum dos dois vai fugir. Bom, pode ir. Tá, vamos lá. O meu chama O Vovô Voltou. Ai, meu Deus. Tá. Olá, Mabê e convidados. Olá. Meu nome é Isadora. Adoro o podcast de vocês e estou maratonando e não perco mais nenhum episódio. Hoje vou contar uma história antiga. O meu avô, por parte de mãe, morreu quando eu tinha uns 4 anos. Não me lembro de quase nada dele. Aos 12 anos, eu fui para casa da minha avó, no interior de Minas Gerais, com meus pais. A casa era bem sinistra. A última da rua, cercada de mato e na frente de um riozinho com uma ponte velha. Desculpa, eu só preciso te interromper. A casa era bem sinistra. É qualquer casa em Minas Gerais. É literalmente qualquer casa. Que tem mato e na frente de um rio. Tipo assim. Parece muito uma pessoa que é da cidade grande, sabe? Aí vai pro interior. Era uma casa muito sinistra. A última da rua. É uma casa em Minas Gerais. Como todas as casas de última rua. Sempre vai ter. Bom, vamos lá. Nesse dia em questão, eu estava no quarto com minha avó e meus pais. Todos em camas separadas. Minha avó estava sozinha em uma cama de casal, meus pais em outra e eu em uma de solteiro perto da porta. O quarto da minha avó era bem na frente da sala e próximo da cozinha. Tô tentando imaginar tudo isso na minha cabeça, muita informação, tá? Tô montando o mapa aqui. Acontece que naquela noite eu não estava conseguindo dormir de jeito nenhum, por mais que tentasse. Foi quando eu comecei a escutar passos vindos da cozinha. Eles iam e vinham como se alguém estivesse andando por lá. Chamei minha avó e falei, vó, tem alguém andando na cozinha.
mas ela não ligou muito e voltou a dormir. Quando eu estava quase pegando no sono, ouvi um barulho muito alto no nosso quarto. Na hora pensei em tanta coisa, eu só tô pensando em outras coisas, nada a ver. Um bandido, porta arrombada, a estante do quarto caindo. Mas quando abri os olhos, vi o quadro do meu avô caído perto do pé da minha cama. Quase infartei. Tá. Óbvio que depois do barulho todos acordaram. O estranho é que o prego não tinha saído do lugar. E o gancho de metal estava inteiro, além do quadro ter caído em pé. Morri de medo. Mas, gente, o avô dela assustaria a família inteira? Que avô rancoroso, né? Mas O saber o avô que eles morreu fizeram mal pro com a avô. família. Exato, né? A briga de dinheiro depois. Ai, que horror. Mas às vezes aconteceu alguma coisa. Porque o avô... Você tem medo do seu avô? Assim, essa é uma outra coisa, né? Eu ainda, graças a Deus, eu não perdi ninguém, assim, muito próximo da minha família. Mas eu não teria medo do espírito das pessoas próximas da minha família, sabe? Tipo, avó, mãe... É. Eu acho, não sei você. É que eu mas- acho que depende de como ela vem, entendeu? Porque, por exemplo, aqui ela tá tentando dormir. Aí de repente você escuta um barulho na cozinha, aí de repente um barulho no seu quarto, deve dar uma assustada. Mas aí depois se você vê, pô, avô, é você, sabe? Acho que Aham. deve dar uma coisa. O que me fascina nessa história é que, gente, o quarto da avó dela é enorme. Cabe uma cama de Duas casal, camas do casal. duas camas de casal e uma cama de solteira. E tipo assim, um Sim. quartaço. Eu amo, e dorme todo mundo junto. Mas, gente, talvez ela tomou Zolpidem, será? Porque Gente, eu amo tudo Zolpidem você vê Zolpidem. coisas. Eu amo também. Nunca tomei, tenho morro de medo. O médico uma vez me Nossa. passou, minha outra amiga falou, não toma. Não, Deus me livre. Bom, vamos lá. A segunda vez foi em 2019, uma época bem complicada. Estava há 3 dias sem conseguir dormir mais de 2 horas seguidas por causa das crises de ansiedade. Achava até que estava com um encosto, porque até mesmo um simples cochilo no meio do dia me dava paralisia do sono. Eu também tenho isso, amiga. Eu real vivo isso constantemente. Nossa. Paralisia do sono. Nesse dia eu tinha ido dormir no meu pai para ver se mudando de lugar eu me sentia melhor. Como eu estava muito cansada, fui me deitar bem cedo. Meu pai dormiu no quarto dele e eu sozinha no meu. Porém, mais uma vez, quando caí no sono, tive sonhos ruins. Não me lembro de muita coisa, só de ter aberto meus olhos e visto meu avô no escuro, sentado em uma cadeira de madeira em frente à minha cama. Corri pro quarto do meu pai, acordei ele e falei que iria dormir lá com ele. Ele me perguntou o que tinha acontecido e eu falei que tive pesadelos e que tinha sonhado com meu avô. Na hora ele ficou meio chocado e falou, eu também estava sonhando com ele. Eita. Eita. Meu pai me contou que no sonho meu avô tinha uma mensagem importante para minha mãe e minhas tias. Naquela noite nenhum dos dois conseguiu dormir. Quando cheguei em casa contei tudo para minha mãe. Eu sei que era meu próprio avô, mas naquela noite eu morri de medo. PS, hoje eu já consigo dormir normalmente. Que bom. Além dessa vez, a última coisa que presenciei foi o rádio dele ligando sozinho no meio da madrugada, mas até aí pode ter sido só um problema no fio velho, ou não. Espero que tenha gostado da minha história. Um beijo. Gente, é sempre o avô, né? Nunca é avó. Eu não sei, assim, eu nem conheci meus avós, então se eu encontrar com eles hoje de espírito, eu nem vou saber que são eles, assim, eu vou achar que é, sei lá, um senhor qualquer vindo me atormentar, mas, enfim. É louco, eu não conheci nenhum dos meus avós também. As minhas 2 avós, não, mentira, só uma tá viva, a outra faleceu já tem alguns anos, mas os meus avós, eu não tive nenhum contato, assim, eu, tipo, morreu muitos anos antes de eu nascer, e o outro morreu logo, assim, que, tipo, quando eu era novinha e tal. E eu concordo, eu não ia saber. Não, eu não ia saber, mas assim, essa coisa também de rádio ligar, né, tem muito isso, televisão que liga sozinha, é muito clássico de filme de terror, né, Uhum. a televisão que ligou sozinha, o rádio que ligou, então que desligou, já aconteceu, nossa, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu estar, tipo, num lugar e a TV ligar sozinha e eu imediatamente você gela, né? Uhum. Você dá um desespero. Eu tento racionalizar ali na hora do tipo, ai, sei lá, o juiz acabou a luz e voltou, e aí a TV ligou, ou eu apertei alguma coisa aqui sem saber. Mas é super tenso. Inclusive, recentemente eu fiquei num hotel, e aí 6 da manhã o hotel disparou o alarme de incêndio e foi sem querer. Nossa. Gente, eu a levantei num nível de desespero, correndo, e ninguém saiu, só eu. Do E é um hotel. barulho ensurdecedor, né? É tipo assim, dentro do quarto é uma loucura. Acende luz, pisca, grita, é horrível, não recomendo. Nossa. Mas eu então imagino um rádio ligando do nada. Mas é isso, aconteceu várias vezes, tipo, comigo, televisão, com certeza. Acho que já, tipo... Acho que eletrodomésticos, assim, de uma forma geral, né? Às vezes dá umas Aham. tretas muito nada a ver, assim. Sim. Eu lembro de rádio, imagina, rádio eu sintonizava... Eu lembro uma vez de estar brincando de walkie-talkie e, de repente, a gente sincronizar
E tem, tipo assim, sem mentira nenhuma, assim, tava, tipo, a gente tava ouvindo o rádio da polícia. E a gente era criança, óbvio que a gente ficou Sim. ouvindo. Sim. Então, a gente claramente tava, tipo, vendo a polícia aprender alguma coisa, sabe? A gente lá ouvindo e tal. Então, é isso, gente. Na dúvida, melhor morar numa caverna, entendeu? Sem luz, sem energia. Não, eu não sei se eu prefiro. Eu acho que eu não prefiro morar na caverna sem luz e sem energia. Eu acho que eu prefiro morar num lugar com eletricidade e sair correndo mesmo assim. Acho que, E com acho que vai ter mais gente pra me fantasmas. ajudar. Próximo caso, o chupacabra piscou pra mim. Olá, Mabê, convidados. Me chamo Camila, sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Gente, Sorocaba, ó, famosíssima com chupacabras, hein? Ai, gente, eu não gosto nem de lembrar disso. Era um pânico da minha infância, essa história de chupacabra. Nossa. Bom, vim contar um caso que aconteceu lá no verão de 97, 98. Então, quando que você nasceu? Você é mais novo? Eu nasci em 88. Eu sou mais novo que você? Eu achei que você era mais... Você é mais novo que eu, mas eu achava que você era bem mais novo. Achei que você tinha nascido nos anos 90. Ah, pois é, a minha pele. A câmera é FaceTime HD. Eu nasci em Mas 86. Eu tava eu tinha a idade dela, eu tinha por volta de 9 anos, em 97, 98. Era isso. Então, foi no verão de 97, 98, ela com os 9 anos. Eu, meus irmãos e os meus primos, ela era caçula, fomos passar as férias de verão na chácara do meu pai, que fica em Araçoiaba, uma cidade do lado da nossa. E tínhamos planos de dançar, fazer uma barraca de tábuas e trapos, colocar colchões na varanda para olhar o céu, nadar, jogar futebol, enfim. Um bando de crianças com a imaginação e mente fértil. É um livro do John Green. Um livro do John Green. Já imaginei um Pedro Bandeira. Ou isso. Também, ou isso. Que a americanizada e a brasileirada. Eu tô com o Pedro Bandeira na minha cabeça, que eu tava relendo um livro dele esses dias. Fofo. Durante um dos dias, construímos nossa mansão de ripas de madeira, panos e lençóis velhos, na parte traseira da chácara onde fica o pomar. Mal tínhamos espaço para esticar os braços lá dentro, mas foi emocionante. Caiu a noite. Eu amo quem fala caiu a noite. É chique, né? Caiu a noite. Eu acho que eu nunca falei esse termo. Vou tentar adotar na minha vida. Nos seus livros. Todos os parágrafos. E aí, caiu a noite. Não sei. Caiu a noite. Amo. Caiu a noite e estávamos ansiosos. Entramos na barraca com uma lanterna. E adivinha? Ficamos contando histórias de terror e casos que estavam rolando nos anos 90. Em 97, o auge era o chupacabras. E no ano anterior, o auge foi o caso do ET de Varginha. Então já sabem, tínhamos muitas histórias e versões diferentes para contar. E também para inventar, né? Tipo meu vizinho que falou que aconteceu com ele, ou o menino da escola disse que a avó dele disse, enfim. No meio do rolê da barraca, do nada a lanterna apagou e ficou piscando, como se a pilha estivesse falhando. E aí começou um barulho de algo se rastejando ou arrastando em cima das folhas e de galhos se partindo. Sabe, quando você pisa no galho ou graveto e faz aquele crack? E eu disse, vocês estão ouvindo isso? Todo mundo ficou quieto para ouvir. E a minha irmã falou, eu tô ouvindo. E aí o meu primo disse, fiquei sabendo que o chupacabras está em Araçoiaba. Será que é ele? Pronto. Ficou sabendo. Ficou sabendo, do nada, eu recebi um zap. Exato, viu no jornal. Isso daí já tá parecendo um pouco uma mistura de Stranger Things. Tá quase um Stranger Things. Aí pronto, eu quase me mijei. Quer dizer, com a lanterna piscando, barulho lá fora. Mas, né, todos eles eram muito valentes e corajosos, então também tinha que ser. E eu fingi que não estava aterrorizada, mas eu estava. Meu primo aproveitou a deixa e começou a falar do conhecido que tinha visto chupacabras, que chupou o cachorro. Deve ter chupado o sangue do cachorro, né? Chupou do jeito que tá escrito. Um pouco estranho. O chupacabras, né, gente, pra quem não sabe, era essa lenda aí desse... Deixa eu explicar um pouquinho desse alienígena, que começou, na verdade, em Porto Rico. Não é brasileiro, tem muita gente que acha que é brasileiro, e foram vários países, mas no Brasil bombou. Ele foi visto em vários estados, e o que ele fazia? Ele dava, tipo, porque que era meio conhecido como vampiro também, porque ele dava essas mordidinhas, né, e ele chupava o sangue todo do animal, era o que as pessoas falavam, então os animais chegavam, não tinha nenhuma gota de sangue. Então, provavelmente, o que esse conhecido tá falando aí é que o chupacabra chupou todo o sangue do cachorro. Não, e ela, nem prestei mais atenção, fiquei olhando de canto pra lateral da barraca, querendo ver se eu via mais alguma coisa lá fora. E do nada o barulho parou.
O barulho de tudo parou. Tava um silêncio desesperador. Então minha irmã apertou minha mão e, de reflexo, eu levantei o olhar em direção ao meu primo. Tinha 2 olhos vermelhos atrás dele, não dentro, mas pela abertura que tinha na barraca. E os olhos vermelhos estavam lá no meio das árvores. E Mona, eu literalmente fiz um xixizinho. E segundos depois começou a sacudir a barraca a ponto que ela ruiu. Grito de desespero pra todo lado, junto com risos, e no fim das contas era minha mãe e minha tia pregando uma peça na gente. Até aí tudo bem. Gente, até aí zero. Gente, até aí tudo bem. Sério, isso é muito anos 90. Tipo assim, que tipo de família que acha que a mãe e a tia acham legal fingir que é um chupa-cabras pras crianças à noite? Eu não vou negar que eu seria essa tia, com certeza. Não, eu seria 100% essa tia. Mas isso é errado. É errado, gente. Criando traumas nas crianças. Muito. Mas a gente foi trollado junto, né? Porque eu tava aqui já, atenção, junto de tipo, é agora, é agora. Eu falei, o que vai pronto, acontecer? agora essa cretina viu um chupa-cabra. Já tava assim, desesperada. Realmente. Vamos ter que mandar o caso dela pra FBI. Mas é isso, xingamos e rimos enquanto nos levantávamos. E minha mãe falou, pronto, criançada, tá na hora de tomar banho, vocês estão imundos. E a brincadeira da barraca tinha acabado. Estávamos voltando pra dentro, e aí eu vi um estalo de graveto e olhei pra trás. E no meio do bambuzal eu vi uma silhueta, como se fosse um vulto e olhos vermelhos. E pasmem, ele piscou. Mabê, ele piscou pra mim. Eu paralisei e ele lentamente foi indo pra trás do bambuzal, indo no sentido da chácara vizinha. Quando dei por mim, minha mãe estava do meu lado com um olhar meio estranho no rosto e fez sinal de não e colocou o dedo na boca pra pedir silêncio. Colocou as mãos no meu ombro e disse, não fala nada porque atrai. Aí pronto. Não abri o bico pra falar mais nada a noite toda. Coloquei os meus fones de ouvido, liguei o Discman e botei Spice Road na esperança de esquecer aqueles olhos. Perfeito, perfeito. A criança dos anos 90 toda. Sim, salvou. E quando eu achava que essa história tinha acabado, no dia seguinte, no café da manhã, o meu pai entra falando que era pra gente ter cuidado com o Pingo, o nosso raivoso chihuahua caramelo. Porque o cachorro da vizinha, da chácara do lado, tinha morrido, aparentemente do nada, perto da cerca que ficava ao lado do bambuzal. Nas férias verão de 97 e 98, eu ouvi muito Spice Girls. Gente, pior, eu vou falar uma coisa pra você, real aqui. A minha tia tinha vários cachorros. E, assim, ela tinha todos Cocker Spaniels em inglês. E eu ia pra casa dela sempre, porque minha mãe nunca deixou ter cachorro. E aí, ela tinha um quintal grande, uma casa com quintal e tal, e eu ia pra lá e ficava o dia inteiro com os cachorros. E aí, nessa época do chupa-cabra, quase todos, eu acho que foram uns 3 cachorros, eram 5 ou 6, morreram de um dia pro outro, assim, não sugados, sanguessugados, estilo chupa-cabra, mas, tipo, morreram do nada, os 3 cachorros. Caralho. E aí, toda a família ficou, não, foi o chupa-cabra. Então, eu cresci na minha infância, na minha adolescência, acreditando que realmente tinha sido chupa-cabra. Hoje em dia eu fico pensando assim, não, deve ter comido um veneno de alguma coisa que alguém jogou no quintal, mas na época foi a minha ilusão de foi um chupa-cabra. Você. Sim. Nossa, deve ter... Não, e é pesado, né? Eu já contei aqui, já falei sobre isso, né? Mas quando eu tive um clube dos chupacabras pra caçar os chupacabras. Quando eu tinha 9 anos de idade. É verdade. Eu morava no interior de Minas Gerais. Uma cidade que tinha 15 mil habitantes. Chama Camanducaia. E eu tinha um melhor amigo. E começou tipo, a gente viu, né, na televisão e tal, e na cidade tinham alguns bois que morreram, né? E aí começou essa história de que eles morreram com chupacabras. Então a gente fundou o clube dos chupacabras pra começar a ir atrás, e eu tinha um gravadorzinho, então eu fiz entrevista com as pessoas na rua. Tem jornalista toda uma desde coisa, criança. a gente subiu no morro, foi um caos. Enfim. E não deu em nada, claro. Não deu em nada. A gente chegou a minha lembrança é que a gente chegou a ver os animais mortos, tá? Mas a gente não conseguia analisar, não é mesmo? Tinha 9 anos de idade. Mas o que eu lembro que, assim, a gente não conseguiu nenhuma informação na época, assim, muito valiosa. Mas eu lembro, gente, que eu cresci muito apavorada com chupacabras, assim. Eu tinha total certeza de que ele tinha passado na minha cidade e matado. E eu acho que é legal falar isso, porque era uma época diferente. Eu acho que a gente era mais inocente também, né? Sim. Eu acho que não
Acho que as crianças não eram tão inteligentes, assim. Que eu vejo hoje em dia, eu não sei se uma criança ia acreditar no chupa-cabras hoje em dia. Mas é porque a gente não tinha internet, a gente não tinha nada, né? Então era tudo muito lúdico mesmo, era tudo muito... A gente não sabia como as coisas eram. Então a gente imaginava muito as coisas. E tipo, o que a gente tinha acesso a tudo era o que a gente via na televisão. E a televisão sempre foi e ainda é uma coisa muito filtrada. Então assim, eu, por exemplo, eu fui uma criança completamente pobre, eu não tinha TV a cabo, por exemplo. Eu tinha TV aberta, então a minha quantidade de coisas pra assistir era limitada. Porém, também tinha uma outra coisa, né? A gente que não tinha TV a cabo, a minha infância era assistir Jornal Nacional, Novela das 8, Fantástico, Linha Direta, essas coisas que só ajudavam a gente a construir um imaginário de ter filme de terror o tempo inteiro. Não, imagina, eu morava numa cidade minúscula, tinha, tipo, as minhas brincadeiras de infância eram pega-pega, esconde-esconde, queimada. Imagina, Sim. não tinha essa coisa do computador, do tablet, Sim. do celular, do WhatsApp. E é isso que você falou, e é muito louco pensar que, tipo, hoje em dia, quando viraliza uma coisa, né, a gente fala, caramba, como as coisas são rápidas e tal. Mas o chupa-cabras, ele tem um poder de viralização no Brasil que é muito gritante, porque você tinha, tipo, casos no sul do país, você tinha casos no sudeste, você teve casos em vários lugares do Brasil, e é uma lenda urbana porque geralmente você tem essa coisa, tipo, essa é uma lenda urbana nordestina, essa aqui é uma lenda urbana mineira, Sim. mas não, isso aqui ele foi por todas as regiões do Brasil, e foi muito rápido. Claro que tinha Fantástico falando de chupa-cabras, Jornal Nacional falando de chupa-cabras, era toda semana. Então a gente cresceu naquilo, né? Tipo, de ficar vendo. E, gente, as criaturas, porque tinha essa coisa, tipo, fulano no interior do Mato Grosso conseguiu filmar um chupa-cabra. E aí era uma gravação de um bicho e um olho, sabe? Tipo assim, então realmente a gente cresceu num era tipo o negócio filme muito... Sinais, né? O filme Sinais era muito... Eu sempre, quando eu vi Sinais, inclusive, eu fiquei completamente aterrorizado. Porque era exatamente sim. essa parada, assim, de... Do nada, a televisão começa a reportar, e alguém vê um vulto lá no fundo, correndo. E aí, de repente, aquele vulto assume meio que primeiro plano. E a gente nunca viu essas coisas no primeiro plano, né? O nosso maior medo era exatamente ver essas coisas realmente em primeiro plano. Mas a gente sempre ouvia algum vídeo de longe. Eu assistia Rede TV, gente. Eu assistia, tipo assim... Super Pop, que tinha vários casos, sabe? O Ratinho, o programa do Ratinho, tinha uns casos também. Não, eu vi, foi na minha casa, foi não sei o quê. Então, assim, eu vivi a minha infância e adolescência realmente constantemente aterrorizado. A gente costuma falar que a criança que nasceu nos anos 80, ela tem direito de ser traumatizada. Então, ela tem todo o direito. Uma criança que nasceu vendo o Fantástico fazer autópsia do extraterrestre... Sim. Gente, pra na semana seguinte descobrir que era fake news e isso nunca viralizou. Sim. Porque a gente já ficou traumatizado Não, até hoje eu sou traumatizada com esse vídeo. Sim, sim. Não, e um público que teve acesso à linha direta também, gente, não tem como não ter ficado traumatizado. Só o início do programa já tentava trocar de canal correndo, porque já era assustador, assim, a vinheta, a voz do apresentador, era tudo muito tenso. Bom, vamos pro próximo caso aí. Bom, o caso chama Só uma Voltinha de Carro. Meu nome é Harumi e hoje em dia tenho 16 anos, mas na época tinha 6. Moro em São Paulo desde que nasci e só para vocês entenderem, na época o portão de minha casa era grande e não era automático. Ou seja, minha mãe tinha que tirar o carro da garagem, sair e fechar o portão na mão. O costume dela era sempre deixar a porta do carro aberta, o que me deixava com medo. Um dia fomos ao mercado e ela repetiu esse processo, mas dessa vez fechou o portão e foi conversar com a vizinha, deixando a porta aberta e escancarada do carro na rua. Até aí tudo bem. Eu amo os até aí tudo bem, né? E não deu outra. Logo um homem de cerca de 30 anos entrou no carro e deu partida. Meu Deus, pra mim já virou uma coisa... Outro programa, outro episódio. Exato, já virou linha direta aqui. Eu só lembro de flashes desse dia, e um desses eram os olhos espantados do homem ao olhar no retrovisor. Provavelmente ele só queria roubar o carro e não sabia que tinha uma criança ali. Meu Deus, imagina essa família. Eu estava presa na cadeirinha de segurança no banco de trás e olhava pra ele com aquele olhar de: quem é você? O que tá acontecendo? Acabou que ele estacionou o carro numa esquina, me soltou da cadeirinha e vazou.
Acho que fiquei ali por volta de meia hora, chorando e berrando porque estava sol e o interior do carro estava muito quente. Socorro. Eu batia no vidro, mas ninguém dava atenção, provavelmente achando que era só uma criança fazendo birra. O que é interessante, porque criança alguma deveria ser deixada dentro de um carro sozinho naquele sol escaldante de verão. Mas enfim, um tempo depois, os policiais chegaram e quando voltei para casa de viatura, todos os meus familiares estavam ali e a imprensa também. Meu Deus. O negócio tá... Realmente é o linha direta. Um fato curioso que soube anos depois é que minha mãe ligou para uma diretora de escola pública que ficava em uma comunidade perto da minha casa e ela ligou pro traficante que meio que comandava o pedaço todo e ele disse que se o homem ousasse passar por ali com a criancinha, ia morrer. Todo mundo fez... Já o negócio já tá sério. Será que a gente liga pra polícia? Todo mundo fez de tudo pra me encontrar enquanto eu estava presa dentro do carro, com tanto medo que fiz xixi na roupa inteira. Tadinha. Dias depois vi uma reportagem na Ana Maria Braga falando sobre mim e minha avó não me deixou assistir. É uma memória muito nítida e até hoje não sei se foi delírio, porque nunca achei a tal da reportagem. Risos. Mas juro que lembro certinho. Minha mãe ainda tem o mesmo carro até hoje. É isso, meninas. Tenho que agradecer vocês por despertar meu interesse por criminologia e por me manterem alheia ao mundo quando preciso. O trabalho de vocês é realmente incrível e tenho certeza que incentiva muitas pessoas como eu. Um beijo, amo vocês. Bom, tem palavras pra isso? Gente, não, isso... Olha, amores, isso é um caso bizarro de verdade. Porque assim, não, tô brincando, mas com todo respeito, tipo... eu sou muito... Acho que quando a gente tá falando de assombração, de um espírito e tal, é claro que eu acredito nos relatos, mas é uma zona muito confortável pra mim pensar que, tipo assim, talvez não seja, sabe? Talvez... Agora isso aqui não tem o que dizer. A pessoa entrou no carro, imagina, eu acho que isso deve ser uma das coisas mais assustadoras pra um pai ou pra uma mãe, que imagina, né? Tipo, alguém entrar no carro e tá o seu filho ali preso numa cadeirinha, assim, isso só de ler, só de ver essa cena. Tipo, que bom que o cara só fugiu, né, que não quis fazer nada e tal. E que perigo, porque deixou a criança dentro do carro. A criança pode sufocar, né, ficar dentro do carro. Mas enfim, deu tudo certo, né, tadinha. Ela falou que ela chorou, que ela fez xixi na roupa toda, óbvio. E ela falou que ela tinha o quê? 6 anos. Eu com 36 faria xixi na minha roupa toda se eu estivesse vivendo isso agora também. Então, que bom que nada rolou, assim, né, de pior e tal. Mas, cara, eu não consigo imaginar o trauma dessa mãe até hoje, né? Não, é isso que eu tô tentando pensar, porque a criança tem 6 anos e pra ela é assustador, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem 6 anos, é como a gente se vivesse bêbado, né? A gente não entende bem exatamente tudo que tá acontecendo, né? A gente vai pegando coisas e vai tentando montar na nossa cabeça e, enfim, é tudo um grande quebra-cabeça cheio de buraco. Mas pra essa mãe é muito real, né? Tipo, você vai conversar com a vizinha do nada, você olha e o seu carro tá sendo levado com a sua filha dentro. E assim, isso é uma outra parada. Eu morei no Rio de Janeiro, né, a vida toda, eu sou carioca. E isso sempre foi um mega medo de todo mundo, porque no Rio de Janeiro tem muito assalto a carro, né? Tem épocas, inclusive, hoje em dia até rola muito, mas hoje em dia até um pouco menos, porque você consegue rastrear um monte de coisa, mas antigamente não, né? Então, era muito assalto a carro e todo mundo tinha muito medo exatamente disso. Porque seu filho tá preso na cadeirinha, você tem que tirar a cadeirinha, você abrir a porta de trás, tirar, soltar de um monte de lugar. Não é uma coisa rápida que você consegue fazer. E quando você tá sendo assaltado, é um momento tenso, porque o assaltante acha que a qualquer momento você pode tirar uma arma, uma faca, um spray de pimenta, alguma parada. Então, qualquer movimento errado vira uma coisa maior, né? Então, tipo, eu imagino... Realmente o susto da mãe depois de achar essa criança não sabe nem como e onde, porque como é que você vai procurar, a não ser que seja uma cidade realmente bem pequena, mas eu acho que não era. Então, enfim, eu realmente eu ri de nervoso, porque eu me imaginei na situação e sei lá, horrível. É em São Paulo mesmo, é uma cidade grande. Então, mesmo. Ou seja, você não sabe nem por onde começar a procurar. Não, exato. Perder uma criança em São Paulo, nunca mais encontrar, né? Tipo, o desespero. Tem que botar um chip na criança. E eu acho que também o fato de que, gente, a mãe ainda tem o mesmo carro até hoje. Eu ia ficar muito traumatizada. Cara, é foda também, né? O carro que né? eu fui sequestrada. Mas, tipo, exato. Eu também talvez virasse parte da conversa. A gente pode ir lá no carro da minha mãe. O carro que eu fui sequestrada, lembra? Vira parte de uma conversa, né? Perdi a virgindade no carro. Perdi a virgindade no carro que eu fui sequestrada. Sim, é o nome de um livro erótico, daria um nome. Com certeza.
Bom, gente, Eu vamos. A próxima história é um pouquinho mais tranquila. Sonda Alienígena, que é o nome. Claro. Bem de boinha. Saudações, me chamo Carlos, tenho 29 anos, moro na periferia da Zona Leste de São Paulo e tem alguns relatos por caso bizarro. Gente, só a galera de São Paulo hoje, né? Sim, Que louco. é. Geralmente eu pego bastante gente do Nordeste e do Norte também. Bom, eu devia ter uns 15 anos, era verão, então a gente tá falando de 14 anos atrás, de 2007. 8. A conta. 8. Não me pergunte. Tá, 2008. Aceito. Tá, 2008, aceito. Eu devia ter uns 15 anos, era verão, e eu dormia na laje da minha casa devido ao calor, numa barraca que eu tinha. Tá, então ele colocava uma barraca na laje da casa e dormia lá dentro da Isso barraca. que era São Paulo. Imagina se fosse Isso que é no Rio. São Paulo, gente. Isso que eu fico Ou no pensando. Nordeste. Na época eu gostava muito de fazer trilha e fazer passeios à noite pelos arredores do meu bairro sem os meus pais saberem. Em uma noite de calor, esperei todos de casa dormirem para sair às 3 da manhã, para dar uma volta numa reserva que havia perto da minha casa. Ai, gente. Já. Não vai dar Adolescente bom. tem. Não, adolescente tem um anjo da guarda, assim, que é surreal, né? Que É tem que ficar realmente um lá, né? É o super-herói. workaholic. O bicho não dorme. Não dorme 3 da manhã. Escolhi esse horário porque seria a hora mais difícil de encontrar alguém no caminho, pichadores entenderão. E poder pular o Eita, muro. já. Já entregou. E poder pular o muro da reserva sem ninguém me ver. Gente, eu tô tão apavorado. Vamos lá. Exato, tô ligando pro 90 aqui. Já dentro da reserva, caminhei pela mata até a parte mais alta, onde as copas das árvores eram menos espessas. Espessas? Espessas. Espessas, eu acho. Ensinando a palavra. Onde as copas das árvores eram menos espessas, ficando mais fácil ver as estrelas e as luzes da cidade de São Paulo ao fundo. Gente, deve ser uma vista linda. Assim, apavorada. porém Exato, 3 da bonito. manhã, cobra, espírito, ET, delícia. ET, mas delícia. Eu já conheci o lugar, não foi a primeira noite que eu entrei lá, e estava lua cheia. Então a noite estava mais clara e eu não precisaria de uma lanterna. Até porque se eu usasse alguma lanterna, poderia ser pego por algum segurança ou algum maluco. KKKKK, quem é o maluco agora? Exato, seja, Carlos, como assim? Ele podia assustar uma outra pessoa que estava fazendo a mesma coisa errada que ele. Depois de um tempo no meio da mata, olhando para o céu, eu vi uma coruja voando na minha direção. Ela pousou na minha frente em um galho a uns 2 metros de mim e ficou me encarando. Na hora eu tomei um susto, mas logo me acalmei, pois era só uma coruja. Agora que a história fica estranha, não me lembro de mais nada. A única coisa que eu sei é que eu acordei dentro de casa com a mesma roupa que eu fui pro mato. Meu Deus! Gente, né? Pera. Era a McGonagall de Harry Potter. Pera, e ele tava dormindo na laje, né? Agora ele não tá mais na laje, ele tá dentro da casa dele. Ele delirou de calor. Ele deu de calor. A coruja conversou com ele, entendeu? E voltou pra casa. E voltou pra casa. Minha mãe achou estranho o modo como eu fui parar dentro de casa sem ter acordado ela. Pois depois que todos iam dormir, ela fechava a casa e só dava pra abrir por dentro. E não tinha como eu ter entrado sem ela ou os meus irmãos verem, porque a casa era muito pequena. Coitado, ele fica lá na laje. Tá, não, peraí. Então ele fica na laje, ele não pode entrar em casa até a mãe dele Até abrir alguém a porta. abrir. É isso. Gente, ele quer fazer xixi, ele vai fazer xixi na laje. Coitado. No quintal, sei lá. Ele deve ir na represa, sei lá. Aquelas. Tem represa? A reserva. Tá. Já, Eu tô do uma nada. represa agora. Com a mente criativa da escritora. A minha barraca permaneceu montada na laje de casa, da mesma forma como deixei. Sem entender o que havia acontecido, logo fui para a escola, onde um amigo meu, que morava na minha rua, correu até mim e perguntou o que tinha acontecido na minha casa de madrugada. Eu, sem entender nada, perguntei para ele o que ele viu. Ele falou que ele acordou de madrugada e da janela da casa dele viu luzes como de um incêndio na laje da minha casa. E parecia ter alguém nu correndo sobre os muros. Mas foi muito rápido, as luzes sumiram e a criatura também sumiu. A criatura era ele, né? Mas enfim. Deve ser. Será que ele é aquela mula sem cabeça que sai fogo? Isso Às vezes é isso. Às vezes é isso. Só pode. Na volta da escola, encontrei o pai desse meu amigo, que logo me perguntou a mesma coisa. Só disse que não tinha visto nada e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, subi na laje para ver se tinha algum indício de algo queimado ou algo fora do lugar, mas não achei nada.
Na tarde daquele mesmo dia, aproveitei que a minha irmã estava em casa e pedi pra ela pentear os meus cabelos e ver se eu precisava fazer alguma hidratação. Do nada. Gente, sério, essa história, ela tem tantas camadas. Eu tô amando. A gente tem essa mania lá no meu grupo de amigos, quando uma pessoa começa a trazer muitas informações, a gente fala que essa pessoa é uma cebolona. Porque, tipo, só vai olhando camadas e camadas. E esse é um caso bizarro, cebolão, gente. Porque, olha, a gente já teve tanta coisa. Do nada, hidratação no cabelo dele. Entra uma diquinha de cabelo. Diquinha, já tô aqui. Não, entre os meus amigos de que eu trabalhava em televisão, a gente falava claquete. Tipo assim, calma, antes de começar um novo assunto, tem que bater a claquete pra começar. Porque senão a gente não sabe nem o que você tá falando. Exato. Mas então, ele foi lá, né, pediu pra irmã pentear o cabelo dele, ver se precisava de alguma hidratação, porque o Carlos tem os cabelos longos. Minha irmã começou a analisar os meus cabelos e ficou assustada, porque havia um ponto bem grande na minha cabeça, onde parecia que alguém tinha raspado com uma gilete, e me perguntou o que tinha acontecido. Achei muito estranho, fiquei assustado porque não sabia como aconteceu. Deixei a história de lado por um tempo. Anos depois, tive que fazer um exame de ressonância magnética na cabeça por motivos preventivos de saúde, e fiquei feliz em saber que não tinha uma sonda alienígena no meu cérebro. O tempo passou, esqueci essa história e nunca vi um disco voador. Gente, mas ele já tirou, né, essa sonda aí. Não, eu achei que ele ia falar que fez uma ressonância e descobriu alguma coisa na cabeça dele. Sei lá, uma cicatriz, um negócio, um hematoma, um treco. Mas não, foi só pra mostrar que não aconteceu nada, na verdade. Só tava com as pontas meio secas. De tanto que ele pegou fogo no cabelo. Não, mas eu já discordo, assim. Eu acho que tinha, sim, uma sonda. Só que a sonda alienígena, ela foi tirada em algum momento. Porque ele falou que essa história foi anos depois. Quer dizer, 14 anos. Você acha que não deu tempo do alienígena voltar lá, tirar a sonda e deixar a cabecinha dele certinha? E na laje, né? Tirar a sonda da cabeça dele sem ele saber. Mas, gente, é isso. Tipo, ele viu uma coruja, do nada acorda em casa, a casa tava pegando fogo no dia seguinte. Quer dizer, tecnicamente nesse momento. E o que eu gosto mais, assim, acho mais legal, é como as pessoas, tipo... acontece uma coisa bizarra e aí você segue a sua vida normalmente. Tipo, normalmente. Eu fui parar num outro lugar, aí de repente eu sumi e o pessoal falou que pegou fogo na minha casa e eu deixei pra lá e vida que seguiu. Eu fiz uma hidratação e é isso. Não, o que me deixa enlouquecida é quando a pessoa fala, eu resolvi não contar pra ninguém. Porra! Eu vou contar pra todo mundo quando algo Sabe o que é comigo. isso? É muito filme de super-herói que o super-herói não pode contar pra ninguém que ele tem poderes. Aí as pessoas não querem contar pra ninguém. Que elas têm medo de falar o negócio. Mas eu também não vou negar que de vez em quando acontece tipo um sonho muito ruim, eu tenho um pesadelo muito pesado, às vezes eu não conto pras pessoas. Porque, tipo, eu prefiro não reviver aquilo, sabe? Tipo, deixa aquilo pra lá, daqui a pouco meu cérebro vai esquecer e é isso. Mas uma coisa é pesadelo, outra coisa é um negócio que aparentemente ele tem memórias de que aconteceu realmente, né? Pelo que ele conta aqui, ele nunca mais viveu isso de novo. Essa coisa de, né, não saber o que tá acontecendo também. E foi uma perda de controle muito grande, né? Porque ele tava num local, foi parar em outro, no dia seguinte, então ele teve... E, tipo, ele, até o que ele conta aqui, né, ele não tinha bebido nada, não usou nenhuma droga, não usou nada, então... Sim. Eu acho que pode ter delirado de calor mesmo, sabe? Eu gostei da sua aposta, porque... eu já delirei de calor, né? Falando sério, eu já delirei de calor. Sério? Sério mesmo, já delirei total. Eu não tive esse apagão, mas foi até chique, sabe? Foi na Inglaterra. Ai, adoro. Olha que Adoro a história que começa assim. Estava na Inglaterra. Estava na Inglaterra. Mas eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra em 2013. Foi a primeira vez que eu fui para um outro país. E em 2013 teve uma... Acho que é uma coisa meio, entre muitas aspas, parecido com o que tá rolando agora. Que não sei se você viu que tá rolando um grande boom de aquecimento, uma onda de calor bizarro. A gente tava vendo o pessoal lá na... Onde que foi isso? Era os fãs que estavam recebendo uma mangueirada de água, que eles estavam... Ah, sim. Show da Rosalía, eu acho. Da Rosalía, não, acho que era da Rosalía. Que eu fiquei assustada. Eu falei, gente, pra, tipo, precisar de um caminhão pra jogar água nos fãs que estão na fila de um show. É porque o negócio tá muito foda.
E em 2013, né, até podem pesquisar depois sobre isso, na Inglaterra, fez um calor bizarro, assim, fez uma coisa bizarra. Morreram 700 pessoas, se não me engano. Foi um negócio, assim, brutal. Brutal mesmo. Porque fazia, tipo, não sei quantos anos, acho que tipo, fazia uns 70 anos que não fazia aquele calor. Foi um negócio muito bizarro. Então, eu tava lá, né, eu tava fazendo intercâmbio, eu estava morando ali temporariamente. E eu pegava muito trem, muitas coisas e tal. E eu lembro direitinho de ver pessoas desmaiando na minha frente, na rua. Porque o calor era muito absurdo. E de você entrar no metrô, eu lembro, tipo, de um dia que todos os guardinhas ficavam falando, compra água, tem que comprar água, tem que comprar água. Tipo, meio que não deixava, não queria deixar a gente entrar no metrô sem água. Foi quando eu comecei a andar bastante com água. E teve outro, logo no dia seguinte, que eu lembro que eu vi na televisão que muita gente morreu. Aí eles estavam distribuindo água gratuitamente. Então, tipo, era um negócio bizarro que tava rolando, né? Obviamente, eu falei, meu amor, eu vim do Brasil, né? Não vou passar calor em Londres. Imagina que eu vou passar calor aqui. Só que o quarto que eu dormia, ele era de carpete todo, né? Nossa. Então, eu não conseguia sentir... Tipo, eu morava num quartinho, né? Eram 4 quartos que eu dividia a cozinha com todo mundo, com esses 4 quartos. Com esses que chamam de apartamento, mas é tipo um quartinho com banheiro. E aí, a cozinha era grande, né? Eu gostava de ficar na cozinha, porque ninguém ficava na cozinha. Então, a cozinha tinha um sofá, era enorme, eu ficava lá de boas. Eu abria a janela e tal. Só que mesmo quando você abria a janela, não vinha vento, sabe? Não vinha... Tipo, era um negócio que era sufocante, assim. E eu não queria comprar um ventilador. Porque eu falei, gente, o ventilador, imagina, Libra, né? Eu ia pegar um dinheiro... Porque toda a minha viagem tava assim, tipo, eu tenho tanto dinheiro pra ficar tantos meses. Tudo que eu ia gastar diminuía um pouquinho dos dias que eu ia ficar lá. Sim. E um ventilador era caro, né? Era um negócio assim. Então eu não queria comprar. Eu, tipo, segurei. E aí teve um dia que eu delirei. Eu delirei real, assim. Tipo, eu lembro que eu tava falando com a minha mãe por telefone, assim. Eu comecei a chorar. Eu falei, mas eu tô com muito calor. Eu não sei. Eu comecei a chorar, imagina. Tendo um breakdown, Tipo assim, sabe? Minha mãe falou, Marina, pelo amor de Deus, compra uma porra do ventilador, não sei o que, vai na rua, não sei o que. Só que você ia na rua e não melhorava, sabe? Tipo assim, foi realmente desesperador. E aí no dia seguinte eu fui comprar ventilador e, ia várias lojas, não achava. Achei numa loja. Na hora que eu peguei o ventilador, a mulher tirou da minha mão, eu peguei de volta. Eu briguei com uma senhora. Black Friday do calor. Black Friday do calor. Então eu comprei esse ventilador. Que, enfim, deixei lá pra depois, né? Não ia carregar um ventilador na mala. Mas foi lá, tipo assim, eu precisei realmente desse ventilador. Eu colocava ele no meu rosto. Dormia assim, sabe? Completamente nua, tipo, nada na cama. Tirava tudo. Mas assim, de verdade, pegava um gelo que eu colocava na cozinha, assim, que eu deixava lá. E eu ficava passando, assim, no corpo, sabe? Meu corpo inteiro tremia. Mas eu nunca vivi isso no Brasil, gente. Não, mas também tem isso, né? Eu acho que a galera da Europa, eles não estão acostumados com calor. Então é tudo assim, carpete em um monte de coisa, não tem ventilador, não tem ar-condicionado em todos os lugares. É igual aqui em São Paulo. Quando eu me mudei pra São Paulo vindo do Rio, eu falei, gente, pelo amor de Deus, a cidade não é tão fresca assim que não precisa de um ar-condicionado. Eu preciso do meu ar-condicionado. Eu ligava o ar-condicionado no Rio sempre, né? No verão você fica com o ar-condicionado ligado constantemente, tipo, todo mundo. E aí... Você vai na favela e as pessoas têm ar-condicionado, gato de luz e tal, porque é insuportável. É insuportável. Então, quando eu vim pra cá, eu não morei... Fiquei anos morando em apartamento sem ar, porque a maioria dos lugares aqui não tem instalação. Mas, tipo, é isso. As pessoas não estão preparadas pro calor e aí elas acham que, não, vou conseguir viver. Cara, você ficava num lugar com carpete sem ventilador no verão. Não. Eu realmente acho um grande delírio. Você tava delirando já antes. Foi um negócio que me assustou muito. E eu lembro assim, né, tipo, peguei um trem que a gente queria fazer todos os rolês baratinhos. E pra você ir pra uma cidade, você podia, tipo, pegar um trem que era meio chique, aquele trem meio Harry Potter, sabe? Aquela vibe, tipo, tem uma mesinha, você põe um... Sim. Né, e você pagava, tipo, 30 libras, ou você pagava 6 libras e você ia num trem fuleiro, né? Caso janela aberta. E é isso, é óbvio que a gente foi no trem fuleiro. Mas, gente, assim, juro por Deus, eu acho que eu perdi uns 2 quilos nessa viagem. Era uma viagem de 1 hora, suando. Nossa, assim, as coisas que a gente se força na vida.
Mas, dito tudo isso, eu realmente acredito que pode ser um delírio, gente. Acho que, sabe, o calor tava intenso. O cara tava dormindo na laje da casa dele. Na laje, trancado do lado de fora. Trancado do lado de fora, assim. Realmente o calor devia estar muito forte. Pra mim, essa é a grande estrela desse caso todo. É ele dormir do lado de fora de casa e não conseguir entrar, porque não tem como abrir a porta pelo lado de fora, só pelo lado de dentro. Mas quando as pessoas saem de casa, como é que faz? A casa fica aberta, então. Porque não tem como trancar pelo lado de fora? Sei lá. É verdade, né? Se todo mundo sair... Não, talvez as pessoas tenham a chave e ele que não podia ter, sei lá. Que era mais novo. Mas pelo amor de Deus, né? Daí, 15 anos, você não pode ter a chave da sua própria casa? Explica aí pra gente, Carlos, por que você não conseguia voltar? Conta pra nós. Tá, vamos no último caso, então, que chama Eternamente Diana. A minha história é sobre Diana, amiga imaginária de quando eu tinha por volta de 8, 9 anos. A Diana era uma menina branca, de cabelos negros, franja reta e 2 tranças que caíam sobre os ombros, ou seja, claramente uma menina de São Paulo. Usava sempre um vestido azul com mangas bufantes brancas. Ela não era de rir muito e às vezes trazia outros amigos, mas não me recordo muito bem deles. Meu Deus, eu já tô assustado. A gente conversava e brincava bastante, mas não consigo lembrar de momentos específicos. Só lembro de não falar sobre ela pra ninguém. E que do mesmo jeito que ela apareceu na minha vida, ela sumiu. Quando eu já estava com 20 anos, eu estava conversando com meu pai, um amigo nosso, e do nada o papo foi para assombrações. Meu pai, que é evangélico, começou a falar sobre como os irmãos dele, quando jovens, viram assombração na casa, menos ele. Detalhe, era a mesma casa que eu, meus pais e meu irmão morávamos até então. E eu prontamente perguntei como eles descreviam a tal assombração. Imagina o meu cagaço quando ele começou a descrever a Diana. Sim, mano, a Diana, que era minha amiga, já havia feito aparições na casa dos meus avós quando eu nem sonhava em nascer. Durante minha adolescência, houveram outras visitas em casa. Ouvia barulho de palmas batendo próximo ao meu ouvido. Meu Deus. Me senti observada quando estava sozinha. Por fim, nossa casa foi construída acima da casa dos meus avós, mudamos para o primeiro andar e as assombrações pararam. Hoje a casa de baixo está alugada. Nesses dias descobri, ouvi da minha janela, que a inquilina ouviu mordos e fiquei imaginando se ela já sentiu alguma presença na casa. Oi, vizinha do 807, se você já recebeu visitas sinistras, conta aqui. É isso, galera. Beijos, Mabi, convidado Operanders e Diana, se estiver ouvindo. Ela mandou um beijo pra amiga dela, Assombração, gente. Não, apenas, né? E o que eu amo é que a Diana, ela não era só uma amiga imaginária, ela trazia amigos imaginários. A Diana trazia amigos, cara. Amiga assim? Imaginária. Adoro. Você tinha amiga imaginária? Aquela pergunta. Eu não tinha isso de amiga imaginária. Eu tenho uma outra parada completamente diferente, que é... Eu falo comigo mesmo constantemente, todos os dias, o dia inteiro. Então, assim, eu não consigo falar comigo em silêncio. Eu tenho que falar comigo falando. Então eu falo sozinho muito, eu tomo banho conversando, eu faço tudo meu, dirijo falando às vezes, porque todas as conclusões, os debates que eu gero na minha cabeça é eu comigo mesmo até chegar numa conclusão. Então assim, eu nunca precisei de amigo, da figura do amigo, mas tecnicamente eu falo com alguém, né? Sim. Até hoje, só não tenho a figura da pessoa. Então, eu sou igual, eu falo comigo o tempo todo, eu tinha amigo imaginário, mas eu sabia que não existia. Sabe, era uma forma... Eu fui uma criança muito imaginativa, muito... Eu também. Uma mente muito fértil, então eu era uma criança que, tipo... E eu, como eu cresci, tipo... Era uma filha única, né? Então, Eu tipo, também. quando tinha os vizinhos, os primos se juntavam e tal, beleza, era tranquilo. Mas quando eu tava sozinha, era uma... Tipo, tava ali sozinha, né? Então, óbvio, tinha amigos e tudo mais. Mas eu fui uma criança que eu tive muitos momentos sozinhas, então... Acho que, de certa forma, esses amigos imaginários eram muito pra completar um pouco isso. Então, eu gostava... Gente, eu lembro de uma brincadeira que eu fazia, que, assim... É só uma criança que pode ser capaz de fazer isso. Porque eu achava o máximo... Eu tinha uma brincadeira com as minhas primas, que a gente tinha uma papelaria que chamava Lojas Pão de Mel. E aí, quando a gente ganhou a impressora pela primeira vez e tal, a impressora foi um negócio que mudou a vida, né? Tipo assim, a impressora era uma coisa, gente, que... Imagina, o celular não foi nada perto da impressora. O que a impressora fazia de você colocar uma coisa no computador e aquilo imprimir
Isso era uma coisa que, assim, era magia, era coisa de cinema. Sim. A impressora, pra mim, foi um negócio muito especial. A gente gastou um cartucho colorido em 4 dias. Gente, ninguém sabe, a gente imprimiu a internet toda. E era caro. Então, era muito caro. E a gente imprimiu todos esses 4 dias aí. A gente imprimiu o catálogo da papelaria, porque eu tinha papelaria. Então tinha o item, o preço que valia aquele item e tal, que era tipo um menuzinho. Quando a pessoa chegava na papelaria, você entregava pra ela. E aí ela escolhia no cardápiozinho, eu quero esse lápis Faber-Castell, quero essa borracha. Tipo, eu nunca vi uma papelaria que funcionasse dessa forma. Que você entra e você recebe um cardápio com os produtos. Mas aparentemente, quando a gente tinha uns 8, 9 anos, a gente criou aí essa grande papelaria aí com... Tava faltando só o QR Code. Mas tava ali pra galera receber. E enquanto minhas primas, né, que eram um pouquinho mais velhas que eu, adoravam brincar de papelaria, e eu curtia também, eu gostava de brincar que eu não conseguia ajudar na papelaria porque eu tava estudando na faculdade. Então... Já era ocupada, brincava de ser ocupada. Exato! E aí eu ficava numa mesa assim, eu preciso estudar pra faculdade. E eu preciso estudar. E tipo assim, eu ficava falando sozinha. Então eu ficava assim, não, preciso estudar pra faculdade. Nossa, a faculdade tá muito difícil pra mim. E tipo assim, só uma criança acha isso divertido, né? Tipo, ficar sentado numa mesa. Então eu tinha esses amigos imaginários, quando, sei lá, minha prima não estavam, tal, as pessoas ficavam cuidando das lojas, da loja Pão de Mel. Eu não consigo cuidar, porque a faculdade tá tomando muito meu tempo, entendeu? Eu tô fazendo o que eu posso. Então eu tinha conversas desse tipo, eu falava, gente, tô aqui fazendo o que eu posso, mas eu tenho prova amanhã, sabe? Tipo, eu realmente tinha essas conversas. Agora me veio muito fresco na minha cabeça. Que era isso, assim, eu não tenho condições, gente. A faculdade tá tomando muito meu tempo, eu preciso que vocês cuidem da loja aí Pão de Mel um pouco, sabe? Quando você chegou na faculdade, você deve ter falado, nossa, saudade da época que era só uma mentira, né? Não, total. Não, assim. eu era muito imaginativo também, porque eu também era filho único, né? E a gente que é filho único, a gente tem que criar muitas coisas, gente. Assim, é uma loucura. A gente não tem pessoas com a gente, crianças com a gente o tempo inteiro. Quando tinha, era ótimo, mas a maioria das vezes não tinha. E eu também, como eu já falei, era uma criança de baixíssima renda. Então, eu não tinha nem os brinquedos mais legais. Eu demorei pra ter computador, demorei pra ter celular, demorei pra ter tudo isso. Então, assim, a minha infância Haja toda criatividade, né? era tudo, assim, todo dia. Era eu brincar de hospital, eu fazia a casa toda como hospital, eu fazia a casa toda como restaurante, eu adorava brincar de restaurante. Então, assim, tinha muitas brincadeiras loucas e, assim... E é aquilo, não tinha coisas... Você tinha que imaginar absolutamente tudo. Todas as mini coisas eram imaginadas porque você não tinha nada pra usar, né? Então, assim... Mas eu sempre falei muito... eu não sei se eu falar sozinho veio dessa época de brincar... imaginando as coisas e brincar sozinho. Ou se é uma parada minha mesmo. Mas desde criança eu sempre falei sozinho. Tipo... E às vezes eu fico morrendo de vergonha, né? Porque às vezes as pessoas ouvem sem querer... E eu fico morto de vergonha. Uma vez eu tava em casa tomando banho, nem sabia que ia chegar alguém em casa. Meu marido chegou em casa e eu tô lá, tipo assim, falando em alto e bom som, rindo, batendo papo, brigando, bato palma. Mó confusão. E aí ele falando, gente, com quem que você tava falando? Não, você tava fazendo uma ligação com alguém no telefone? Uhum. E aí eu tipo, mais ou menos. Não sabia explicar, assim. Senta aqui que eu vou te contar um segredo. Então, né? Mas ainda bem que ele achou que eu tava falando com alguém no telefone. Eu tava achando que eu tava com alguém dentro do banheiro. Nossa, não, é foda. Realmente, as crianças são muito imaginativas. E é isso que é foda, assim. Porque, tipo, essa coisa do estar conversando com amigo imaginário não necessariamente é uma coisa ruim, né? Às vezes é o que a criança tá criando ali pra brincar com ela naquele momento. Só que é algo que você tem que observar, né? Porque também pode ser algo ruim. Né? Tem muita criança que cria a questão aí do amigo imaginário porque não consegue lidar com alguma coisa, então é super delicado, mas imagina, você tipo, ela achava que ela tinha uma amiga imaginária, mas na real não parece que era uma amiga imaginária, porque se ela tava aparecendo pra outras galeras também, na verdade era porra de um espírito, sabe? Era tipo aquele filme Os Outros, né? Nos Outros eu acho que as crianças tinham, né, amigos imaginários e tal, e depois eles descobriram que não eram amigos imaginários. Eu não vou estragar o filme aqui pra ninguém, porque na verdade tem uma outra reviravolta muito maior do que essa. Mas é tipo isso, você mora numa casa e aí você vê um negócio, você acha que... Quando você é criança, você não entende isso de espírito também direito, né? Você tem essa coisa de monstro.
Que monstro pra você é tipo o monstro da Disney, aquele bicho estranho, Exato. capenga e tal. Mas você não entende muito bem ainda de espírito. Nossa, eu lembro, inclusive, a primeira e única vez que eu fui num cemitério, minha mãe achou uma ótima ideia me levar pra um velório quando eu tinha uns 6 anos de idade. Meu E não só me Deus. levou ao velório, como me levou até o defunto e falou: olha aqui. Ai, meu Deus. E foi, assim, a primeira e a última vez que eu vi uma pessoa morta. Eu nunca mais, desde quando eu tinha 6, Sério? 7 anos de idade, eu vi uma pessoa morta. Não tenho coragem. Eu fiquei tão traumatizado, eu fiquei muito traumatizado. Porque eu achei um horror. Eu conhecia a pessoa, né? Na verdade, ela não era próxima, mas eu conhecia de família. E assim, a pessoa estava roxa, com uma maquiagem horrível, com um negócio no nariz, assim, completamente magra, né? Já bem mais magra. E foi uma coisa... eu falei, gente, não contem comigo pra ver ninguém depois de morto. Eu vou imaginar, assim, a pessoa. E tá bom, enterro eu até posso ir, mas velório jamais, assim. Então naquela época de criança que eu comecei a entender morte, sabe? Eu ainda não tinha entendido muito bem. Depois que eu vi aquilo, eu tive uma crise de choro no carro, assim, uma crise absurda, que eu não conseguia parar. Eu lembro até hoje dessa cena que eu não conseguia parar de chorar. E eu não sabia nem por que eu tava chorando, porque realmente foi uma Aham. experiência traumática pra mim. Talvez a forma, né, com que foi feito, talvez tenha sido muito drástico. Tipo, olha aqui. Hoje você olha vai conhecer bem. uma pessoa morta. Tour no caixão. Exato. Com 6 anos, 7 anos de idade, É. sei lá. Tô chutando aqui a idade, nem sei. Pode ter sido que seja menor É. ainda. Eu lembro também, a primeira vez que eu vi, agora que você comentou, foi uma vizinha que morreu. E estavam fazendo, tipo, um evento na casa da pessoa, que é uma coisa que não é muito brasileiro, não. É É meio americano, né, essa coisa. Mas não sei se é porque era uma cidade pequena, eu acho que não devia ter lugar pra fazer velório. Então tava rolando na casa da pessoa. E eu lembro de entrar e de olhar e ela tá deitada, tá deitada assim. E olha só, não tive medo, assim, tipo, eu já vi inúmeras pessoas mortas. Inúmeras também não, vai, mas assim, já vi. Pelo amor de Deus. Você trabalhou Estou onde? Na vendo funerária? agora. O modus não, mas operandi, já vocês vi. recebem casos, fotos. Eu já vi muita gente morta. Eu tô me sentindo muito no filme lá do Eu Vejo Gente Morta. Mas eu já vi muita Exato. gente morta depois, então, assim. E real, acho que não pegou, sabe? Mas Uhum. eu lembro que quando criança, o que eu ficava falando assim pra minha mãe, eu falei, mas por que a gente tá aqui? Mas por que faz uma festa? Eu não Uhum. conseguia compreender, né? Hoje, óbvio, é uma forma das pessoas. Eu particularmente, acho deprimente, né? Também. Eu acho muito deprimente. eu Vamos acho... comer aqui do lado do defunto. Tipo assim, tudo bem, as pessoas querem despedir e tal, mas eu acho que não, gente. Né? Eu, particularmente, não é pra mim. Já Sim. proibi, quando eu morrer, não tem velório. Vou ser cremada. Esse negócio de caixão também, eu tenho falta de ar, tenho asma. Também prefiro resolver não logo de vem. uma vez. Já resolveu no negócio, põe fogo mesmo. Mas eu já deixo claro, não quero nada de velório, não quero nada. Tipo assim, sigam a vida de vocês, cada um vai sofrer de um jeito que quiser, tá tudo bem, mas não quero uma galerinha se reunindo, sabe, pra falar de mim. Olhando. Não quero. Exato. E você no seu pior momento, inclusive. Exato. Você não vai estar bonito, com uma maquiagem provavelmente feia. Não dá. Né? Mas Roxo. compreendo, eu lembro que quando criança, eu fiquei muito nessa noia, assim, sem entender. Tipo, pra mim não tá fazendo sentido isso. Uhum. Mas a gente Sim. cresce e a gente entende, né? Que as pessoas precisam de rituais, precisam de... Gostam exato. de se despedir. E é importante, Sim. né? Para as pessoas. Sim. Cada um tem um processo. Mas é isso, gente. Foram esses casos. Olha, amei. a gente podia amei. ter trazido mais. Dava até pra fazer mais, porque os casos até que eles foram rápidos. Mas assim, eu já sei que depois que eu sair daqui, hoje eu acho que eu vou dar uma sonhada, provavelmente. Não tô com medo, não, eu acho, hein? Mas assim, eu tô mais tenso de que eu vou ter pesadelo, provavelmente, essa noite. De falar dessas paradas. Eu sou muito de ter pesadelo todo dia. E eu sou... Também essa coisa imaginativa veio desde criança, então... Qualquer coisa que eu falo muito no dia, eu sonho com ela. Então já sei que vai. Você tem paralisia do sono, né? Tipo, Nossa, eu eu nunca tenho tive, muito. cara. Você nunca teve? Nunca. Nossa, eu Eu tenho morro de toda medo. semana, eu acho. Mas, eu tive tipo, no ônibus, no avião. É que tem pessoas que têm paralisia do sono, que é um negócio completamente assustador. Como é que é pra você, assim? Não, pra mim, quando começou a acontecer, eu era adolescente e eu era muito hipocondríaco. Eu ainda sou, mas eu era muito mais hipocondríaco quando eu era adolescente. Então eu tinha certeza
que era um tumor no meu cérebro, alguma coisa, eu ia morrer, tadinho. e que não sei o quê. E sempre fui essa criança desesperada por doença, né? Mas hoje em dia eu já tô acostumado. Como já foram tantas vezes, eu tô acostumado e sei que vai rolar. Mas assim, às vezes eu tenho, sei lá, 5 na mesma noite. É tipo uma seguida da outra. Tipo, eu vou, volto, consigo me mexer. Aí volto. Eu sempre volto como se eu estivesse me afogando, sabe? Uma coisa meio tipo, sabe? Que você puxa o ar com força. Sim. Volto Eu assim, tenho isso. coração. Eu tenho isso de acordar assim. Não, eu também tenho. Mas assim, você fica preso e aí aquilo vai te dando uma aflição, porque quando você dorme, você respira diferente de quando você tá acordado, né? Você respira bem pouquinho, bem baixinho e tal. E como o seu cérebro ele volta, você quer puxar o ar e você não consegue respirar da mesma forma. Então, além de você não conseguir se mexer, você não consegue respirar do mesmo jeito. Então aquilo vai te afligindo, porque você vai ficando preso naquilo e você fica. Eu fico muito com medo de, tipo, porque é quase que uma batalha que você tem contra você mesmo. E eu tenho, às vezes, vontade de desistir e, tipo, então eu vou ficar aqui preso pra sempre. Não tenho força. Você tem que ter uma força mental pra sair daquilo. Quando você sai, você tem essa sensação de sair debaixo d'água. Aí, beleza. Aí você vai tentar dormir de novo e acontece de novo. Aí você passa de novo, sai. Aí você vira, tenta, tipo, peraí, calma. Deixa eu virar de posição, talvez seja alguma coisa assim. Aí acontece de novo. Nossa, tem vezes que é insuportável. E aí eu, tipo, tenho que parar, desistir de dormir, comer alguma coisa, fazer alguma coisa, voltar e tentar de novo. Então, assim, mas não tem uma lógica também. Não acontece mais quando eu tô estressado, ou mais Sim. quando eu tô não sei o que. Acontece. Acontece. É horrível. Eu tenho uma relação muito pesada com o sono, assim, tipo, a vida toda eu tive muita insônia e tal, eu já falei isso algumas vezes. Hoje em dia eu até tô conseguindo lidar bem, mas eu tenho uma coisa, tipo assim, deu sono, eu durmo. Então pode ser 7 horas da noite ou 11 horas da noite. Eu tento aproveitar, porque não existe eu dormir mais de 3 horas atualmente. Nossa. Mais de 3 horas. Direto. Meu Deus. Eu tenho Então, pânico de assim, ter insônia, assim. É que eu consegui me encontrar, sabe? Tipo, eu durmo, acordo, acordo, aí beleza, eu vou assistir alguma coisa, às vezes eu tô com um livrinho assim, consigo ler e já dormir de novo. Mas, tipo, não existe pra mim, 6 horas dormindo. Não existe. Nossa. Eu entendo, mas pra mim é uma coisa que eu preciso, sabe? Eu preciso dormir pelo menos 6, 7 horas e eu não... Eu já tomei alguns remédios no passado pra algumas paradas e tal, perder gordura, não sei o que lá, que me deixava completamente desregulado de sono e eu corto na mesma hora. Eu falo, não, eu prefiro ter o caminho mais difícil pra chegar onde eu quero chegar do que não conseguir dormir. Porque dormir pra mim é uma parada que me deixa muito aflito. Rolar na cama e não conseguir, sabe? Você quer relaxar e não consegue, pra mim é insuportável. Mas é isso, se eu dormir, toda hora que eu tiver sono, eu vou dormir o dia inteiro. Porque por mim eu fico o dia inteiro dormindo na cama. Eu não tenho sono, à tarde, isso eu não tenho, Nossa, nunca tive, não consigo, eu tenho muito. Pra mim não faz muito sentido. Mas eu tenho essa coisa hoje em dia que, ficou pior na pandemia, mas eu consegui me encontrar de certa forma, que é eu durmo, aí eu acordo, eu faço uma coisinha e durmo de novo. Então, tem dia que eu acordo 6 da manhã e beleza, já tô pronto, já resolvi. E tem dia que eu vou acordar umas 9, 10. Sim. É bem louco. Imagina. Não, eu tento ter uma rotina, mas é difícil pra mim. Mas coisas, né? Psiquiatra fala, rotina, tenha rotina. Porque senão eu surto. Mas é isso, obrigada por ter vindo. Foi muito legal ter você agradeço. aqui. Vamos fazer mais vezes, focar mais. Sim, não, eu adorei o convite, eu adorei, eu assisto vocês e, acho muito divertido. Às vezes eu fico muito tenso, depois eu falo, meu Deus, cérebros, pedaços de coisa, sangue, a cabeça dele explodindo. Outro dia eu tava ouvindo um de vocês duas juntas e eu tava, meu Deus, como elas estão falando com tanta naturalidade sobre pedaços do cérebro dele estavam na parede da cozinha. Sim. Gente... Então, bem gráfico, mas eu amei participar, eu amei. Eu adoro debochar dos outros, né? Acho que quem me acompanha no canal sabe que o que eu mais gosto de fazer é, ler essas paradas, ler livros e fazer um debochezinho, rir, achar a parte engraçada dessas coisas. Então, pode contar comigo que eu volto. Arrasou, vamos fazer outra vez, então. E se quiser passar os seus arrobas aí... Sim, bom, é Livraria em Casa, em todos os lugares. Eu também tenho o Paulo Hatz, né? Em alguns outros, mas o meu trabalho é no Livraria em Casa, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no TikTok, em todos os lugares, tá? Só me procura lá, que eu vou amar. Combinado. Tchau, gente, até a próxima. Beijo, tchau.
O aviso no início desse episódio foi gravado pela Paula Couto, que é nossa apoiadora na Aurelo.